Vou colocar para gravar. Gente, eu não vou demorar, porque eu estou usando a versão do Zoom, que é 40 minutos. Então, assim, eu vou começar pontualmente, a gente vai conversando. Eu vou contando para vocês aqui qual é a minha ideia com essa mentoria. Eu até conversei com vocês e cheguei a falar lá quando eu fiz o convite, né, que eu li um livro que chama Como Ter um Coração de Maria e um Mundo de Marta. É um livro, ele não é católico, mas ignorando algumas coisas que eles não fazem parte, né, da minha doutrina. Eu achei um livro muito rico, sabe? Principalmente pra gente, que é o quê? Mãe, dona de casa, cuida de marido, esposa, marido, filhos, casa, às vezes trabalha fora ou quer trabalhar fora. São muitas demandas, né? Principalmente quando a gente tem mais de um filho. Eu vivo isso aqui. No ano passado foi um ano muito desafiador para mim nesse sentido, né? Em conseguir conciliar todas essas coisas e colocar tudo de um jeito que ficasse organizado e que eu não morresse. Porque, assim, às vezes a sensação que a gente tem é que a gente está muito esgotada. E, assim, é natural que a gente se esgote. E o meu objetivo, né, sempre foi tornar as coisas mais leves, mas ao mesmo tempo possíveis, e não me culpar ao descansar. Porque esse sempre foi um problema, assim. Às vezes eu ficava quieta ali, estava lendo um livro e eu ficava pensando na louça que estava ainda na pia para lavar, a roupa que estava no varal. Hoje, por exemplo, eu consegui fazer uma coisa que eu fiquei muito orgulhosa de mim e eu sei que isso é tudo graça, mas, por exemplo, tinha roupa para tirar da máquina, tinha roupa no varal para tirar, tinha um chão para varrer e eu sentei e eu rezei o meu terço e eu deixei tudo lá esperando. Eu falei, algumas coisas têm que esperar e que essa coisa não seja Deus. Então, eu tenho conseguido colocar isso em prática. Não é todo dia, não é o tempo todo que eu tô plena, pleníssima, sem surtar, mas estamos aí tentando, né? Essa é a minha, a minha ideia. É de fato conseguir ir conciliando essas coisas e tornando essa vida, que é muito corrida, o mais leve possível para mim. Então, quando eu vi esse livro, eu falei, gente, eu preciso colocar esse livro em prática e eu sou muito melhor fazendo as coisas em grupo. Então, quando eu pensei nessa mentoria, ela foi até um negócio meio egoísta, sabe? Porque eu pensei, gente, para eu colocar isso em prática, eu vou ter que compartilhar isso com outras pessoas. Porque quanto mais eu compartilho, quanto mais eu transbordo essas coisas que eu estou aprendendo, mais eu consigo colocar em prática na minha vida. Ao mesmo tempo, obviamente, isso vai muito de encontro com a minha missão, né? Que é transbordar essas coisas para vocês. é, enfim, com as pessoas né, que eu tenho como pupilas, que estão ali, que confiaram em mim. Então, juntou uma coisa com a outra e por isso surgiu, né? Então, a alma da casa, porque já tem o método Calma, que também tem a mulher de alma. Então, logo pensei nesse nome, né? A alma da casa, porque é isso que eu quero que nós nos tornemos. A alma da casa, que a gente sustente o invisível e que a gente tenha essa coisa de ser a presença importante ali dentro da nossa casa, mesmo que as pessoas não vejam, de certa forma, né? Porque a nossa alma a gente não vê, mas é a coisa mais importante que tá ali. Então, e coloquei essa frase aqui, né? Se o coração da mulher está em Deus, a casa ganha alma. E é isso que eu quero que a gente aprenda a fazer aqui. Ao longo desses próximos encontros, tá? Então, nossos encontros eles serão quinzenais. Então já deixei agendado, vocês vão ter ali depois, eu vou mandar depois essa apresentação para vocês, tá? Essas aulas que eu tô gravando, eu vou tentar colocar elas no Drive, ou no Hotmart, eu ainda não pensei direitinho onde eu vou estruturar isso, mas eu quero que vocês tenham isso gravado para poder rever algum conteúdo, algum conceito que ficou difícil para vocês absorverem, tá? Um outro acordo que eu quero com vocês é que aqui é presença e não performance. Porque eu sei que muitas de nós, a gente quer fazer as coisas, né? Quer que os outros vejam que a gente fez, que a gente é boa, que nós somos mulheres de alma, que nós estamos querendo, né, ser mulheres virtuosas. Mas aqui não é sobre performance, aqui é sobre presença. E eu tenho aprendido a duras penas a abrir mão da performance nesse sentido, e estar mais presente. Mesmo que a minha performance não esteja a melhor, mas que a minha cabeça e a minha alma esteja ali naquilo que eu estou fazendo. E isso aqui também não é conteúdo, é reconstrução. Eu não quero que seja mais uma coisa para vocês se preocuparem, mais uma coisa para vocês implantarem na rotina, não é mais, não é mais. É a gente conseguir, com isso que a gente está colocando aqui, com todo esse conhecimento que eu vou trazer para vocês, a gente cimentar os tijolos que a gente já tem. Então, meu objetivo não é ser mais uma coisa, mas que a gente consiga construir com isso que a gente está, né, conseguindo colocar aí os tijolinhos no lugar. E nós temos quatro pilares nessa jornada: palavra, presença, silêncio e verdade. Palavra, porque a gente vai precisar estudar a palavra de Deus, é uma coisa que eu estou fazendo esse ano, começando agora, engatinhando, não sou uma especialista nisso, e conto com a ajuda de vocês, que já também, né, já estão nessa jornada há mais tempo. Presença, que é estarmos aqui, tipo, né, presente, às vezes não é tão possível, né, Dai, tá arrumando menino, dormindo, né, que é a confusão.
Mas eu quero que vocês estejam aqui, né? O máximo que der. Silêncio, a gente vai ter que aprender a fazer silêncio para a gente poder acessar a verdade, tá? Então, esses são os 4 pilares dessa jornada: palavra, presença, silêncio e verdade. Agenda de encontros, tá? Então, hoje, né, 19 de maio, a gente vai falar sobre o diagnóstico da pressa. No dia 2 de junho, a sala de estar do espírito. 16 de julho, de junho, desculpa, as pedras que não nos pertencem. 30/6, o campo de batalha da mente. 14/7, a voz de Jesus em meio ao caos. 28/7, tempo consagrado, dia 11/8, a prática da oração profunda. E 25/8, a jornada de Maria em nós. A minha ideia eu peguei todo esse conteúdo do livro, tá, gente? Então, assim, esses nossos encontros serão baseados no livro. Obviamente, eu tô trazendo aqui o meu toque, coisas que eu aprendi, coisas que eu já tenho de repertório, que eu uso, inclusive, com as minhas pupilas. Eu vou trazer aqui para essa mentoria, porque eu acho que é meio que um misto dos dois mesmo. Mas eu quero que esses 8 encontros a gente baseie nesse livro. Indico que vocês leiam fortemente. Ah, é preciso devorar o livro, ler numa sentada? Não. A gente pode ler sem pressa e sem pausa, como diria São José Maria Escrivá, 3 páginas por dia, não importa. Nós temos aí 3 meses, basicamente quase 3 meses de encontro. Essa é a agenda inicial, pode ser que eu acrescente alguma coisa nesse meio do caminho, se eu sentir necessidade, mas a ideia seria inicialmente isso aqui, tá? E antes de a gente começar, de fato, no conteúdo, quero ensinar para vocês a oração da mulher de alma, para que a gente sempre comece o encontro com essa oração, tá? Então vamos lá. Papai, eis-me aqui, miserável, falha, pequena e com um coração que ainda não sabe amar. Eu não tenho sabedoria para entender os seus desígnios, tampouco para discernir o que é melhor para mim. Eu peço a vós que sustente a minha alma com seu amor, que dilate o meu coração endurecido e me ensine a amar como vós. Peço humildade para ganhar clareza, verdade para crescer minha autoestima, prudência para viver com liberdade, sabedoria para ter maturidade e fortaleza para construir autodomínio. Peço também que jamais me permita me esquecer de ti e que me ajude a ser uma mulher segundo o seu coração, colocando a ti no meu centro. Eu te amo e me entrego a minha vida em tuas mãos. Amém. Essa é uma oração Amém. que depois eu vou mandar para vocês, tá? Para vocês terem, enfim, se quiserem usar nas orações pessoais de vocês. Fiz com uma inspiração aqui no meu coração quando eu estava fazendo esses slides e espero que vocês a usem, né, para que a gente consiga de fato sermos mulher de alma. E aqui eu coloquei um pedaço do livro, né, que eu gostei muito. E que eu acho que ele foi uma das coisas que mais assim me chocou logo na primeira vez que eu comecei a ler, né? Logo nos primeiros capítulos, em que ela fala assim: uma parte de você ainda hesita. Exausta, você se pergunta como encontrar forças ou tempo. Cultivar a vida espiritual parece mais uma obrigação. A gente vai falar sobre isso no encontro de hoje. Uma a mais em uma vida transbordante de responsabilidades. É quase como se você estivesse no primeiro degrau de uma escada que se estende até o céu. Ansiosa, mas atemorizada, você denomina os degraus usando as coisas espirituais que deve fazer. Estudar a Bíblia, orar, congregar. E ele está lá em cima, em algum lugar. E você está faminto bastante e desesperado o suficiente para querer de tudo um pouco. Eu gostei muito disso aqui, né? Quando pensei, falei, nossa, gente, é muito interessante, porque quando eu começo a falar com as minhas pupilas, né, sobre vida espiritual, sobre a gente ancorar a nossa segurança, a nossa significância em Deus, é, eu vejo que é quase como se fosse assim, mais uma coisa, porque isso aconteceu comigo. Né? Quando eu fui a primeira vez no Opus Dei lá, que me deram a lista do plano de vida, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou encaixar, tipo, o terço, oração, e conversa com Deus, e a homilia do dia, e adoração, e as 3 Ave-Marias da pureza. Falei, meu Deus, não tenho a menor condição, eu não consigo fazer isso. Só que a gente vai subindo um degrau e depois o outro, e a gente vai conseguindo conciliar as coisas. Hoje tá mais fácil rezar o terço todos os dias para mim. Consigo todos os dias? Tem dia que não, gente. Tem dia que falho. É assim, não é? Ai, tem dia que eu consigo fazer uma oração muito longa, que eu consigo passar, às vezes, o dia conectada com Deus. Às vezes, não. E essa é a nossa vida. Então, assim, nós estamos exaustas, mas ao mesmo tempo a gente precisa buscar, como a gente vai falar hoje, no dia de hoje, como Maria, aquela que buscou a melhor parte. Então, gente, hoje é sobre isso, né? Sobre buscar essa melhor parte sem pressa. E aqui um pouquinho sobre mim. Por quê? Porque são coisas que eu preciso que vocês saibam sobre mim, tá? Então, primeiro, eu não tenho todas essas respostas, mas eu também não tenho medo de continuar fazendo perguntas. E essa eu acho que é uma das minhas maiores qualidades. Então, eu não tenho medo de fazer perguntas e
eu também não tenho as respostas. E se eu, né, se eu, igual eu coloquei aqui embaixo, que não tenham medo ou receio de fazer perguntas, porque se eu não souber as respostas, a gente vai pesquisar e a gente vai encontrar essa resposta juntas. Então, Bri, ai, tem uma passagem, não sei, eu vou pesquisar junto com vocês, né? Se o chat GPT não souber responder, que muitas vezes não sabe também, a gente pergunta, né, pra gente que tá mais tempo nessa caminhada do que nós, eu tenho várias pessoas que eu posso perguntar, minha diretora espiritual, tem várias pessoas que, com certeza, trariam uma resposta pra gente. E eu sou uma Marta em remissão. Meu caminho é tão longo e árduo como cada uma de vocês. Então, meu trabalho aqui principalmente nessa primeira turma da mentoria, é um trabalho, né, de troca mesmo, para que a gente se apoie, que eu traga aqui o que eu vi de conhecimento dentro desse livro, mas ao mesmo tempo eu quero que seja uma coisa que vocês entendam que eu também estou em remissão, que eu também sou uma Marta, que eu estou o tempo todo me preocupando com as coisas e que me inquieta e às vezes ansiosa, mas que estou sempre de olho nisso, trazendo isso para minha consciência, tá? E esses encontros são para mim assim como são para vocês. E meu maior objetivo é ser a alma da minha casa, e eu quero que esse seja o objetivo de vocês também, porque de fato é isso que é uma mulher de alma. Então, quando eu penso, né, na mulher de alma, eu penso nessas mães, nessas esposas, nessas pessoas que se doam para sua família, que têm às vezes uma ocupação fora do lar, ou que têm muitas ocupações dentro do lar, né, que gerenciam muitas coisas e que elas querem estar ali presentes e conseguirem amar por inteiro. Então, é esse que é o objetivo, né, da mulher de alma, que é o meu objetivo maior, meu objetivo de vida, porque eu sei que é assim que eu um dia, talvez, quem sabe, né, com graça de Deus, eu consiga dizer como Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Eu tenho o sonho de um dia poder fazer né, falar essa frase, né? Eu não sei se será possível, mas seguimos aí, que eu, como disse para minhas amigas hoje, gente, a esperança é a última a dar o suspiro. Então, assim, enquanto eu estiver respirando, a gente tem que ter esperança nisso. E aqui é o versículo base, que é o versículo base para o livro, e é o versículo base para todos os nossos encontros, né? Que é quando, não sei se vocês conhecem essa passagem, de qualquer forma eu vou rememorar isso pra gente, para que a gente traga, né? Jesus, gente, chegou lá em Betânia, em Betânia, na casa de Marta e Maria, duas irmãs, que são as irmãs de Lázaro. E ele chegou com uma comitiva, assim, eram muitas pessoas, né? Assim, não tem a quantidade na Bíblia, mas eles estimam que tinham para mais de 20, 30, alguns falam até 70 pessoas que chegaram, né, na casa de Marta. E Marta começou a fazer tudo para poder receber essas pessoas, incluindo, né, aquele que para ela era o Salvador, que era Cristo. Então ela estava servindo um rei, né? Então, assim, não é uma coisa simples. Ela não estava simplesmente ali pegando coisas na despensa e colocando em cima da mesa. Ela estava de fato servindo. Então tinha que fazer comida, tinha que, enfim, pensar no banho, hospedagem, arrumar cama, arrumar tudo isso. E ela estava para lá e para cá, e ela perguntou para Deus, né, para Jesus, né? Falou assim: Jesus, não te importas que a minha irmã esteja aí a seus pés te ouvindo e eu tô aqui tão atarefada, né? Eu tomando conta de tudo? Peça para ela me ajudar. E aí Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Contudo, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, isso significa que tem várias coisas aqui que a gente vai falar ao longo. Eu tenho que segurar a minha boca de sacola para não falar tudo para vocês no primeiro encontro. Esse encontro não dá umas 3 horas. Mas a gente vai começar, né, por essa questão da pressa. Está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Depois a gente vai destrinchar várias partes desse versículo, né, dessa história de Marta e Maria, que tem muitas outras coisas que a gente pode aprender com elas. Mas hoje eu queria que a gente se apegasse nisso, né, sobre essa questão da pressa. E algumas perguntas aqui que eu trouxe, perguntas corajosas, para que a gente se fizesse, né? Reflexões que vão trazer para a gente aqui algumas questões que eu acho importante da gente pensar sobre, tá? A primeira delas é: qual foi a última vez que você se sentiu como Marta? Não ouvida, sobrecarregada, tentando acertar, mas ao mesmo tempo perdida. Vou contar uma história para vocês que aconteceu hoje. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Muita. E desde que as meninas chegaram, eu tive que ir aprendendo, sabe? Foi muito difícil. E além de difícil, dolorido. Eu falo pra vocês que, assim, uma das maiores dores que eu tenho é pedir ajuda. É um negócio que, assim, olha, eu tenho vontade de. É quase com a sensação de morte quando eu penso que eu tenho que pedir ajuda pra alguém. Não tô brincando. É um negócio surreal. Hoje, Julia estava fazendo hora com a mochila dela. Ela pegava a mochila e fazia meio corpo mole, porque eu pedi pra ela guardar a mochila, e ela fazendo meio corpo mole com a mochila, assim. Aí eu não consigo, tá muito pesada.
E aí eu falei com ela, falei, filha, você consegue sim, você todos os dias levanta a sua mochila não está pesada, você pode pegar e colocá-la no lugar. E aí ela começou a ficar muito brava, que eu acho que ela é colérica como a mãe. E ela começou a ficar muito brava, muito irritada. E umas gemessão, assim, e jogava a mochila. E jogava a mochila. E eu, gente, sério, aquilo, a minha paciência já tava assim, ó, desse tamanho, mas eu falei, eu vou respirar. Aí fiquei. E ela tentando, e ela arrastando aquela mochila, e assim, fazendo, obviamente, com hora. Mas eu falei, eu vou aproveitar isso para ensinar para ela uma coisa que eu demorei 30 e poucos anos para aprender, porque eu ainda tô nessa fase, eu tô com 33. Eu falei, eu vou ensinar para ela uma coisa. Eu falei, filha, você precisa de ajuda? É. Desse jeito. E continuou chegando. Aí eu sentei no chão da despensa com ela. Falei, filha, deixa a mamãe falar uma coisa com você. Olha para mim. Aí ela olhou, né, meio assim. Falei, olha, se você não pedir ajuda, ninguém vai te ajudar. Aí ela olhou pra mim assim, meio tipo, como assim, né? Falei, se você não pedir ajuda, ninguém vai te ajudar. Mesmo que a mamãe esteja vendo que você precisa de ajuda, muitas vezes a mamãe não vai te ajudar. E eu preciso que você aprenda a pedir ajuda pra você não sofrer como a mamãe. Eu sei, eu sou assim como você. Eu também fico brava, eu também fico impaciente. Eu acho que todo mundo tá vendo o meu desespero, mas as pessoas não vão te ajudar. E elas não têm a obrigação se você não pedir ajuda. Então fala pra mamãe: Mamãe, eu quero ajuda, por favor. Aí ela olhou pra mim. É. Eu falei, tá bom. Eu estou te avisando que eu preciso que você me comunique que você precisa de ajuda. Porque eu preciso te ensinar agora a aprender isso. Porque se você não aprender agora, você vai passar 20, 30 anos sofrendo, batendo cabeça e chorando e pedindo pelo amor de Deus internamente e achando que o mundo te deve ajuda quando você nunca falou pra ninguém. Então, você vai aprender agora. Você vai falar com a mamãe: Mamãe, eu preciso de ajuda, por favor. E ela ficou parada. Aí eu falei com ela, falei assim, a mamãe está falando a última vez com você. Eu sei que você precisa de ajuda, mas você precisa pedir para a mamãe precisa te ensinar isso. Então, olha para mim, eu amo você, mas se você não falar para a mamãe que você precisa de ajuda, eu não vou te ajudar. E não é porque eu não quero ou porque eu não esteja vendo, mas é porque você não pediu. Aí eu saí, aí ela só escutei ela falando: "Mamãe, eu preciso de ajuda, por favor". Aí eu fui lá, falei, peguei com ela, coloquei no lugar. E eu vou ter que ensinar isso pra ela várias vezes, mas agora eu já tô atenta, porque eu sei que ela tem essa dificuldade assim como eu. Então é melhor que ela aprenda agora do que depois. Então, qual foi a última vez que você se sentiu como Marta? E qual foi a última vez que você pediu ajuda? Porque muitas vezes, se eu não tô me sentindo ouvida, e eu estou me sentindo sobrecarregada, tô tentando acertar, mas eu não peço ajuda, eu só estou sendo uma coisa, é soberba. E todas as outras coisas da virtude, todas as outras virtudes, elas precisam necessariamente da humildade. Porque sem a humildade eu não consigo construir nenhuma outra virtude. Tem um livro que é do Garrigou Lagrange. Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Ainda não li ele, mas é só essa biblinha aqui básica. Nada demais. Esse livro, eu vou mostrar para vocês. Quase todas as minhas pupilas do individual já conhecem esse templo. Esse aqui é o Templo das Virtudes de Garrigou Lagrange. Ele diz que, primeiro, a rocha onde você vai sedimentar todas as suas virtudes, a rocha é Cristo. Não sei se vai dar para vocês verem. A rocha é Cristo. Mas o alicerce para todas as outras, incluindo as teologais, olha lá, a virtude teologal, ó, fé, caridade e esperança. Eu posso mandar essa foto depois para vocês, tá? Se vocês quiserem lá no grupo. É a humildade. Então, eu não consigo crescer e ser Maria se eu não for humilde o suficiente para pedir ajuda. Óbvio, a Marta foi lá pedir ajuda para Deus, não foi? Ela foi lá, querida. Olha, não te importas? Nós vamos falar sobre isso depois, né? Se eu não vou passar o carro na frente dos bois. Ela foi lá pedir ajuda. Não te importas que a minha irmã esteja aí, né? Mas por que que ela não foi falar com a irmã dela direto? Ela foi reclamar para Deus. A gente não faz isso quantas vezes? Tô reclamando para Deus quando nem eu mesma abri minha boca para falar com o fulano, com o ciclano, com o marido que eu tô sobrecarregada. Foi isso que Marta fez. E Jesus, além de não ter pedido, que nós vamos falar sobre isso ainda, mas eu tô passando aqui, né? Tô dando um spoiler. Além de Jesus não ter pedido para Maria ajudar Marta, ele não pediu para Marta parar de fazer as coisas e sentar. Ele deu um toque para ela. Ele falou sutilmente: Maria está se ocupando da boa parte, da qual não lhe será tirada. Mas ele não falou com ela: não, senta aqui você também. Tá na hora de você sentar aqui e aprender comigo. Ele não falou isso com ela. Ele não pediu para ela parar. Assim como ele também não pediu para Maria ajudar. Nós vamos conversar sobre isso mais pra frente. Outra pergunta corajosa.
que eu acho importante a gente se fazer. O que você tem colocado no lugar da única coisa necessária? Tarefas, pessoas, perfeição, performance, resultado, dinheiro. O que que a gente tem colocado? Hoje, por exemplo, tinha tarefas para serem feitas. Mas eu olhei para Nossa Senhora, com as flores que eu tinha acabado de colocar lá, e eu pensei: se eu não tirar esse tempo para rezar esse terço agora, eu não vou rezar mais. As tarefas podem esperar, mas Deus não pode. Faço isso todos os dias? Todos os dias eu consigo deixar de varrer o chão, deixar de colocar a louça na máquina para rezar? Não. Hoje foi um desses dias, com a graça de Deus, consegui. Mas eu quero trazer isso para vocês. Pra gente fazer essa pergunta. Às vezes eu tô me sentindo muito sobrecarregada, mas eu tenho que fazer essa pergunta para mim. Peraí, o que que eu tenho colocado no lugar da única coisa necessária? Porque tenho tempo para tudo, menos para rezar, menos para colocar Deus no centro, menos para poder fazer, né, assim, as minhas práticas de piedade. É uma pergunta também que a gente precisa se fazer. Um outro ponto, né? O que Maria fez e significou a boa parte? Então ela escolheu parar, sentar e escutar. E para isso a gente vai precisar falar sobre silêncio. Eu ainda vou falar sobre isso para vocês. Deixa eu só ver aqui que a Rubia mandou mensagem. Eu não sei se ela tá. Deixa eu só ver se ela não vai. Então, ela escolheu parar. E hoje é uma escolha. Assim como Marta escolheu fazer as tarefas, Maria escolheu sentar. A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas a ideia é isso, é da gente ter essas práticas para que a gente possa sentar, escutar. Outra coisa, gente, olha, podem tirar a gente. Eu fiquei pensando nisso, eu não sei se vocês estão seguindo o Tiba e a Adeia. Fiquei pensando, né, sobre a situação deles quando me veio essa pergunta. E eu fiquei assim, gente, ninguém pode tirar não só a graça que eles receberam, né, a graça de Deus, mas ninguém pode tirar o tempo de oração, o tempo de preparo que eles tiveram para esse momento. Puderam tirar a casa, né? Porque assim, o acidente tirou a casa deles, porque eles tiveram que mudar de casa. O tempo tirou a saúde do Tiba. O, né? Assim, a vida tirou um monte de coisa deles, mas não tirou a fé. Não tirou a capacidade, a escolha deles de parar, sentar e escutar. Então, será que talvez não seja isso que a gente precise pensar? Poxa, se a boa parte não lhe será tirada, aquela parte que não lhe será tirada é aquela que você entrega para Deus. É aquela que você consegue, aquela intimidade que a gente vai crescendo aos poucos. Só que se eu me ocupo de todas as outras coisas, mas não me ocupo disso, eu não vou ter esse sustento. Eu não vou ter essa coisa que nunca me será tirada. Então, quando as outras coisas são, eu me sinto vazia. Meu chão sai. Eu fico louca, né, alucinada. Por quê? Porque me tiraram tudo. Porque eu não me ocupei de construir a boa parte. E aí, outra coisa, né? Marta estava certa, mas desequilibrada. Ela estava certa. Ela não estava errada em servir. Ela não estava errada em se preocupar, né, em garantir um conforto, comida, enfim, tudo que aquelas pessoas que estavam ali precisavam. Mas estava desequilibrada. O foco dela estava todo nisso. Então, a pergunta que fica, né? Qual é a parte sua que está ansiosa, que está afadigada hoje? Que está, assim, cheia, desequilibrada, cheia de coisa na cabeça, mas nenhuma está no lugar certo. Qual é essa parte? E aí que a gente vai fazer um diagnóstico da pressa, né? A pressa, ela distorce o nosso anseio por justiça e ela nos faz cair na ira. Por quê? Olha que interessante, né? Marta, quando ela faz uma pergunta audaciosa para Jesus. Ela vira para Deus e fala assim: Mas Deus, não te importa? Não te importa? Do tipo, pela, não é possível que você tá vendo tudo aqui que eu tô fazendo. Essa minha irmã, essa aí, essazinha, resolveu sentar, essa preguiçosa, não quer nem me ajudar a servir essas pessoas. Que absurdo é esse? E você não tá vendo? Não tá se importando? Você não se importa que essas pessoas, que ela não me ajude a servir essas pessoas? Ela basicamente estava irada quando ela perguntou isso para Jesus. O coração dela estava querendo uma justiça, ela estava se sentindo injustiçada. Ela estava sentindo como se o mundo estivesse devendo alguma coisa para ela e ela não conseguisse corresponder. E aqui é uma coisa que eu passo muito isso aqui para as minhas pupilas do individual. Não dá para eu trazer esse conteúdo dentro aqui, mas eu vou trazer umas pinceladas dele para essa nossa mentoria.
Mas basicamente é o seguinte: é um livro para quem tiver interesse, chama Deuses Feridos, do Gregory Popcaa. Ele fala que é basicamente. Ai, nossa senhora! Opa, peraí, caiu aqui. É, chuva de livro. Chuva de livros. O Deuses Feridos, esse livro do Gregory Popcaa, ele é. Os livros caíram aqui, eu vou puxar o negócio que caiu tudo em cima. Esse livro aqui, do Gregory Popcaa, ele é basicamente baseado nessa pirâmide aqui, nesse templo do Garrigou Lagrange, e é um livro que ele fala sobre esses anseios divinos, tá? E aí ele fala, né, que o nosso anseio divino da justiça, na verdade, assim, quando a gente tem um anseio divino por justiça, e o jeito errado que a gente tenta fazer com que esse anseio seja atendido é através da ira. E que, na verdade, o que a gente precisa aqui é paciência. Então, a cura para esse anseio da justiça é a paciência. O que é muito difícil, né? Ali, Marta precisava ter paciência. Ter paciência de fazer as coisas no tempo que dava para fazer. Ter paciência, inclusive, com ela mesma, né? Não se cobrar a performance, não se cobrar que as coisas fossem feitas todas, né, ali atribuladas. Inclusive, entender as suas próprias limitações. Mas ela não conseguiu. Né? Então, esse diagnóstico da pressa. A pressa distorce o nosso anseio por justiça e nos faz cair na ira. Outra coisa, onde a sua alma está correndo ou inquieta demais e ficando para trás. Então eu estou correndo com uma coisa, mas na verdade eu estou ficando para trás. Eu estou perdendo tempo com essa minha pressa. Muitas vezes a gente acha que na pressa a gente ganha tempo, mas quantas vezes a gente está perdendo? Né? Na pressa de fazer tudo perfeito, às vezes eu tenho que fazer retrabalho. Na pressa de dar conta de tudo, eu sucumbo porque eu não cuidei de mim. Eu não cuidei da parte de mim que não vai me ser tirada. Então, esse aqui também é um outro ponto que a gente precisa pensar muito sobre, né? E pensar na tirania do urgente. Quantas coisas são urgentes pra gente? Ah, é a roupa que acabou, a máquina que acabou de apitar e então é urgente que eu tire a roupa da máquina. Ah, a louça do almoço que tá lá, é urgente que eu arrume a louça do almoço. Ah, deu 8 horas em ponto, é urgente que eu coloque as crianças pra dormir. Então, tudo vira urgente. Eu vivo nessa tirania, eu não me sinto livre para escolher as coisas da minha vida e me sinto sempre atribulada porque tudo me é urgente. Será que é assim que a gente tem que viver, né? Assim, sem essa liberdade da calma. E aí eu falo da calma, eu gosto inclusive do meu método, né, dos 5 pilares. Será que eu preciso mesmo viver o tempo todo atribulada, do urgente, né, correndo com as coisas? E Jesus é o nosso exemplo supremo, né? Ele nunca estava apressado. Ele sabia quem era e para onde ia. Ele não se tornou refém das demandas e das necessidades afoitas desse mundo. Apenas faço o que o Pai, apenas faço o que o Pai, é, cadê? O Pai me enviou a fazer, Jesus disse aos seus discípulos. O Salvador, ele nos aceita da maneira como somos. Sejamos Maria, Marta ou a combinação de ambas. Mas ele nos ama demais para nos permitir que continuemos assim. É o único que pode nos dar um coração de Maria em um mundo de Marta. Essa é uma frase também do livro, né? E eu achei ela muito bonita exatamente por isso, porque assim, ele nos aceita como nós somos, mas ele nos ama demais para querer que a gente fique sofrendo, sendo quem somos. Então ele nos dá um caminho, né? E a palavra tá aí para poder nos trazer isso, principalmente essa questão em que ele fala, né, de Maria e Marta. Ele não chamou nenhuma das duas para poder fazer coisas diferentes do que elas estavam fazendo, mas ele estava ali lapidando a alma delas. E a gente percebe isso, depois a gente vai ver isso mais para frente nos outros encontros, que tanto Maria quanto Marta mexeram, elas transformaram. Maria se tornou uma pessoa que ouve mais a Deus, Marta se tornou uma pessoa que ouve mais a Deus, Maria se tornou uma pessoa que faz mais as coisas, que está mais atenta, né, ao servir. E nas outras passagens em que elas aparecem, dá para ver essa transformação nelas. Então, que nós sejamos como elas também, né? Que a gente aprenda com a palavra de Deus, para que a gente não tenha, gente, que tomar uma voadora para aprender. Outra coisa, nós podemos ser pegas pela mesma cilada de desempenho, sentindo que devemos provar o nosso amor a Deus através de grandes feitos. Então, nos apressamos em deixar a intimidade da sala de estar para nos ocupar por ele na cozinha, realizando grandes ministérios e projetos maravilhosos, no esforço de divulgar as boas novas. Fazemos todo o trabalho em seu nome. Nós o chamamos de Senhor, Senhor, mas no fim, será que ele nos reconhecerá? Será que nós o conheceremos? A autora desse livro, né, ela fala sobre essa coisa de Jesus estar na sala de estar, né, onde você cria intimidade, onde você consegue conversar, e que Marta estava se ocupando na cozinha, que é onde a gente tem mais tarefas.
E eu até coloquei isso aqui mais na frente, mas eu quero trazer isso aqui, porque eu falo muito sobre a questão da casa emocional, né? E quando ela fez essa analogia, né, de falar que Jesus está nessa sala de intimidade, e trouxe essa parte da Marta, da Marta estando na cozinha, eu pensei muito na nossa casa emocional, nesse, nesses cômodos que nós temos interiormente e que a gente muitas vezes precisa integrá-los, né? Eu falo que é fazer igual Irmãos à Obra, fazer uma casa conceito aberto, você quebrar a parede que divide a casa da cozinha e conseguir transitar mais, ou seja, você está fazendo a tarefa, mas ao mesmo tempo você também ouve Jesus ali. Quem fala muito sobre isso, inclusive, é São José Maria Escrivá, né, que é o santo do cotidiano, em que ele traz isso de forma muito brilhante, que é você colocar, né, o seu trabalho cotidiano ali, oferecendo ele para Deus, que é transformar em poesia heróica a prosa de cada dia. Ele fala sobre isso, e aí outro dia eu vi a Thaís Schmidt falando, transformar em poesia heróica a bagunça de cada dia. E aí eu completo, transformar em poesia heróica as birras de cada dia, transformar em poesia heróica, né, a louça de cada dia. Transformar em poesia heróica a zona que vira a nossa casa todos os dias. Então, que eu não inquietes e me afadigues com essas coisas, mas que eu escolha a única coisa necessária, fazendo tudo isso girar também ao mesmo tempo, para que, no fim das contas, eu conheça a Deus e que Ele me reconheça, que Ele saiba que eu faço, né, tudo que eu faço, mesmo as pequenas coisas, também são para Ele. E aqui eu queria que vocês pensassem, né, uma situação recente que vocês se sentiram sobrecarregadas e como que vocês têm costume de reagir mediante essa sobrecarga, né? Como é que vocês geralmente agem? Vocês ficam irritadas, vocês ficam iradas, vocês ficam recolhidas, vocês têm vontade de mandar todo mundo naquele lugar, vocês têm vontade de falar, também não vou fazer nada não, vou deixar essa casa aqui para vocês fazer igual as mães raiz, né? Eu vou embora dessa casa, eu não aguento mais isso aqui. Então eu queria que vocês pensassem, né? Como que isso tem sido para vocês quando vocês se sentem sobrecarregadas? E às vezes não é nem só de tarefas, tá? Isso acontece muito comigo. Às vezes é de ideias, às vezes é de conteúdo. Hoje a gente tem acesso a tanta coisa, né? Que nos atribula, que nos deixa ansiosas. Então, é, é importante, eu queria muito que vocês acessassem essas informações com verdade, né? Porque você não está aqui para impressionar ninguém, nem a si mesma, você está aqui para se encontrar. E é muito importante que a gente, né, faça essa honestidade, que é o que eu chamo de honestidade misericordiosa. Eu acessar essa verdade sabendo que eu sou falha, sabendo que eu não sabia o suficiente, né, para tomar uma decisão melhor do que a que eu sei agora, ou que sabia, tomei uma decisão ruim, mas eu não sabia que eu ia pagar um preço tão caro. E aqui eu vou passar para vocês esse exercício diagnóstico, mas como o nosso tempo está acabando, eu vou passar ele em PDF para vocês. Ele já está gerado. Assim que a gente finalizar aqui, eu vou mandar o PDF para vocês, que é para que vocês possam, durante 7 dias, fazer esse diagnóstico mesmo da pressa, né? Qual é o momento do dia que você sentiu sufocamento, ou excesso, ou ansiedade? Qual foi o pensamento automático que veio? Nossa, eu tenho que dar conta. Nossa, é sempre muito caótico a minha casa. Nossa, ninguém me ajuda. Qual é o pensamento automático que está atrelado, né, a essa coisa do sufocamento? E a emoção recorrente que te dá no seu dia, se é culpa, se é frustração, se é ansiedade, se é insuficiência, o que que aparece ali no seu durante esses 7 dias, para que você possa começar a se observar e trazer clareza para isso, tá? Então, o objetivo vai ser observar os gatilhos da alma que te afastam de Deus e de você mesma. E aqui, queria que a gente meditasse sobre esse versículo, né? Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Então, pensa agora ali, ó. Leia só a palavra escolheu. Isso te lembra algo que você está evitando escolher? Talvez escolher, de fato, ter uma vida de oração, talvez de fato começar a oferecer as coisas para Deus, a se ocupar dessa melhor parte, mas com presença. Às vezes não precisa de 1 hora e meia, 1 hora de oração. Às vezes a gente precisa de meia hora, mas meia hora bem feita. Meia hora em que eu de fato me entrego a Deus, né? Porque às vezes eu tô fazendo 1 hora de oração, mas não tô ali. Ou tô só escutando, sabe? Eu não tô ali em silêncio, não tô escutando o que Deus quer de mim. Então, às vezes, não é mais oração, às vezes é menos, mas com mais qualidade. Porque parece que o Senhor muitas vezes está nos pedindo mais. Mas uma coisa no meio da lista interminável de coisas que já temos. Mas o que Ele quer de nós é a única coisa necessária. O que Ele quer de nós é que na única coisa necessária entreguemos a Ele todas as outras, para que para que Ele consiga, né, tornar o nosso jugo suave e o nosso fardo leve. Então, a hora que eu tiver muitas coisas, eu entregar todas essas coisas para Ele. E aqui eu fiz uma oração de entrega para vocês, né, que é para mim também. Então, Senhor, ensina-me a escolher a melhor parte. Ensina-me a parar, a confiar. Ensina-me que o silêncio também é oração.
e que a presença é mais poderosa do que desempenho. Amém? Amém. Então, é aquilo que eu falei, né? Integrar ambientes. Entre Maria e Marta, não precisamos escolher uma e excluir a outra. Precisamos realinhar Marta com o ritmo de Maria. E isso começa com uma pausa. Então, para os próximos 15 dias, gente, vocês vão preencher o diário da pressa, tá? Diariamente, mais ou menos uns 5 minutos né, que vocês vão precisar. Meditar diariamente sobre esse versículo. Marta, Marta, te inquietas e te preocupas com tantas coisas, mas apenas uma é necessária. Observar com honestidade misericordiosas esses momentos de afadigamento e anotar, quero que vocês anotem, toda comparação entre a sua rotina e de outras mulheres. Toda vez que vier uma comparação, ah, mas fulana é maravilhosa, os filhos dela estudam lá e falam latim com 3 anos de idade. Aí nossa, a casa dela é sempre impecável. Tá, anota todas essas comparações, a gente vai usá-las em breve, tá? A gente vai acabar o tempo, mas eu vou voltar para esse mesmo link para receber perguntas de vocês. Combinado? Eu vou fechar aqui para a gente salvar essa aula e aí vocês voltam para a gente poder bater um papo, tá? Rapidinho. Só um minutinho aqui. Deixa eu fechar aqui só para não cair. A gente volta no mesmo link.